Leia comigo a partir do versículo 7, Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava onde, gente? Assentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. E subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eu vou lhe dizer uma coisa: um dos piores inimigos da fé, um dos piores inimigos do povo de Deus, chama-se tempo. Por quê? Porque o tempo, ele tanto pode ser o meu maior aliado, como ele também pode ser o meu pior inimigo. E essa palavra tem tudo a ver com o tempo que se tornou inimigo desse rapaz e acabou se prejudicando por causa disso. Por que eu digo isso? Na vida de uma pessoa que não tem um compromisso com Deus, o tempo vai fazendo as coisas se tornarem pesadas, morosas, sem graça dentro da igreja. Porém, na vida de uma pessoa que tem compromisso com Deus, o tempo vai fazendo o quê? Vai tornando ela cada vez melhor, ela vai ficando mais experiente, ela vai ficando mais ativa na igreja, ela vai tendo mais experiências com Deus, ela vai se renovando, ela vai chegando mais perto de Deus. Então o tempo para ela é aliado. E você e eu conhecemos muita gente dentro da igreja que foi vencida pelo tempo de igreja, pelo tempo de obra e por uma série de coisas que o tempo foi prejudicando ela. Você leu comigo aqui que Paulo chegou até essa igreja, o cenáculo ficava no terceiro andar, e Paulo há muito tempo não visitava essa igreja, e quando ele chegou na sua visita, ele estava com sede de fazer algo diferente. Ele não queria que fosse mais uma reunião, ele não queria que fosse mais um culto e nem mais uma palavra, ele queria que aquele dia ficasse marcado na vida daquelas pessoas. Então ele começou a falar com toda a sua fé, com toda a sua unção, com toda a sua ousadia, e ele se prolongou no seu discurso, foi até a meia-noite pregando. Vê que tem gente que 20 minutos de mensagem, meia hora de mensagem, a pessoa não aguenta. Você imagine Paulo das 7 da noite mais ou menos até a meia-noite pregando. Mas a Bíblia diz que tinha um rapaz que ele estava diferente de todo mundo. Ele estava sentado aonde? Na janela. Como é que pode? Todo mundo bonitinho assistindo a reunião, assistindo o culto, sentado nos bancos do cenáculo, como você aqui está bonitinho assistindo a reunião, sentado na poltrona, e só um camarada destoava de todo mundo. Só ele sentado na janela, todo mundo errado e só ele certo. Então Eutico estava sentado na janela. Pensa comigo, quando uma pessoa está na janela, ela está prestando atenção em quê? No que dá do lado de dentro ou do que dá do lado de fora? Quando uma pessoa está na janela, ela está prestando atenção no movimento lá fora. Ela vê o carro que passou, o vizinho que passou, a roupa que ele trocou, o carro novo, o móvel novo que chegou. Então ela está prestando atenção em tudo que acontece lá fora e pouco se importando com o que está acontecendo do lado de dentro. Então aí você começa a pegar o X da questão. Esse rapaz, dentre todos que estavam dentro do cenáculo naquele dia, era o único que não estava preocupado com o que estava acontecendo do lado de dentro, mas estava preocupado com o que acontecia, o movimento do lado de fora. E aí é onde começa a queda do cristão. Quando ele deixa de se importar com o que Deus tem para ele aqui dentro, e ele começa a se preocupar demais com as coisas do lado de fora do cenáculo. E muito
muitas das vezes coisas que outrora ele não prestava atenção e agora ele começou a prestar atenção. Coisas que outrora ele não enxergava e agora ele começou a enxergar. E ele justamente não enxergava porque ele estava mais envolvido com as coisas de Deus. Não tinha tempo para enxergar. Não dava para pecar. Não dava para errar. Porque ele estava muito envolvido com as coisas do cenáculo, com as coisas que acontecem do lado de dentro. Quem compreende? Estão entendendo até agora? Levante as mãos. Então, ele prestando atenção no movimento de quem ia e de quem vinha, e pouco se importando com aquela palavra que naquele momento estava renovando alguns, avivando outros, convertendo uns, transformando outros, trazendo uma nova vida, gerando novas criaturas. Aquela palavra certamente trouxe um impacto poderoso para aquela igreja. Porém, ele prestando atenção no que acontecia do lado de fora. Você leu comigo o seguinte, no versículo 9: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, o que aconteceu com ele? Adormecendo profundamente. Uma coisa é você dormir, outra coisa é você ter um sono profundo. Adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Um sono profundo não acontece em 5 minutos. Eu não sei se alguém já falou para você, o sono tem 5 fases. Desde o momento que você coloca a cabeça no travesseiro, o seu sono tem 5 fases. A primeira fase chama-se de vigília. São aqueles primeiros 5 minutinhos que você está começando a adormecer, os olhos estão fechados, porém ainda você tem o quê? Noção do que está acontecendo. Qualquer coisa que acontece, rapidinho você abre os olhos, porque você ainda não desligou 100%, você ainda está um cochilozinho prestando atenção ainda, atento ao que está acontecendo ao redor. Depois vem a primeira fase do sono, que é depois de 15 minutos. Nessa primeira fase, o camarada já deu uma desligada, o ritmo cardíaco, o coração já começa a bater mais lento, o corpo já vai ficando mais relaxado. A terceira fase, depois de meia hora já de sono, meia hora, então aí a pressão arterial já baixou, os batimentos cardíacos já baixaram, a pessoa já está praticamente entregue, 100%. Já perdeu totalmente o contato com o mundo exterior. E o sono profundo, que já é considerado a terceira fase, só vem depois de 1h30. Depois de 1h30 que o camarada fechou os olhos e apagou, é que ele entra de fato no que chamamos de sono profundo. Ele já não vê mais nada, não ouve mais nada, ele já perdeu totalmente noção do que está acontecendo ao seu redor, o corpo está 100% relaxado, acabou. Então pergunto eu, se esse camarada adormeceu profundamente, foi em 5 minutinhos que aconteceu isso? Não. O sono veio dominando ele, justamente pelo fato do que o que estava do lado de dentro não era interessante para ele. Você pode ver, quando você está na frente de uma televisão e o assunto é interessante, você não dorme. Mas quando é uma coisa que não chama muita atenção, rapidinho você cochila. Então, não era interessante para ele o que Paulo estava falando. Novo nascimento não era interessante para ele. Encontro com Deus não era importante para ele. Batismo com o Espírito Santo não era interessante para ele. Ser uma nova criatura para ele não era interessante. Interessante era o movimento lá fora. Foi quando ele adormeceu profundamente, caiu do terceiro andar e já foi encontrado morto. Ora, pensa comigo. Ainda que o camarada adormeça e caia, mas se ele tiver com o seu rosto voltado para dentro do cenáculo, ele teria caído aonde? Pelo menos do lado de dentro. Ele estava voltado para a rua, por isso que o corpo dele caiu do lado de fora. Eu vou te dizer uma coisa, gente, preste muita atenção, por favor. Nós temos muita gente dentro da igreja que ela está de corpo presente, porém espiritualmente falando, ela está muito mais lá fora do que aqui dentro. Muito mais lá fora do que aqui dentro. As coisas lá de fora ainda continuam sendo muito mais interessantes para elas. É um atrativo muito forte, muito mais do que as coisas de Deus. Quantas vezes você entrou na igreja e você estava sentado na poltrona, assistindo um culto, porém a cabeça estava onde? Longe. Pensando no marido, no filho, no que vai acontecer amanhã, segunda-feira, contas para pagar, tanta coisa para resolver.
Quando o pastor disse assim, ó, vamos falar com Deus, fique em pé, a pessoa, coitada, levantou toda perdida, sem saber o que tinha acontecido. E se você perguntar para ela, vem cá, o que o pastor pregou hoje? Ela falou, não sei. Ele estava de corpo presente, porém a cabeça estava muito longe. Tem muita gente na igreja assim. O mundo tem sido um atrativo muito forte. As coisas lá fora têm chamado mais a atenção dela do que as coisas aqui de dentro. É só uma questão de tempo para ela dormir espiritualmente. E o primeiro passo para a queda é o quê? É o sono espiritual. Quando a pessoa vai diminuindo o ritmo. O sono é isso, vai diminuindo o ritmo cardíaco, a pessoa vai relaxando, daqui a pouco já era. Então às vezes a pessoa vai diminuindo o ritmo na igreja. Antigamente ela vinha várias vezes na semana, ela foi diminuindo, começou a vir 3 vezes, depois 2 vezes, hoje ela vem 1 vez por semana e numa luta para vir 1 vez por semana, ou seja, diminuiu o ritmo, o sono espiritual começou a se instalar nela, sem ela perceber. E meu caro, do sono para a queda é um pulo. Do sono para a queda é muito rápido. Compreende onde eu quero chegar? Muito cuidado, principalmente você que já tem anos de igreja. Nós corremos esse risco, os mais antigos. O risco de pensar que eu já tive experiências com Deus, que eu já fui batizado nas águas, estou batizado com o Espírito Santo, já tive encontro com Deus, nasci de Deus, então amém. Se você não buscar renovação constante, avivamento diário, já era. Chega uma hora que as coisas vão diminuindo o ritmo, você vai perdendo interesse pelas coisas de Deus. Esse terceiro andar onde esse camarada estava, ouça com muita atenção, por favor, muita atenção. Representam níveis espirituais, experiências que o ser humano tem com Deus. Por exemplo, nós já acreditávamos em Deus antes de chegar na igreja. Quem já acreditava em Deus antes de chegar aqui? Todos nós. Você já acreditava em Deus, já falava com Deus do seu jeito, mas falava. Você já sabia que existia uma força superior. Antes de você chegar na igreja, você já acreditava em Deus. Só que quando você chegou à igreja, você subiu um nível acima, um degrau. Então você passou a ter uma experiência com o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Então já foi um outro nível. Você já entendeu que não há salvação se não for por intermédio de Jesus. Você se batizou nas águas, crendo no Senhor Jesus, confiando a sua vida nas mãos de Jesus. Você foi curado em nome de Jesus, teve uma experiência de cura. Foi liberto em nome de Jesus, teve uma experiência de libertação. E enfim, assim Jesus começou a trabalhar na sua vida, você subiu de nível. Depois de um certo tempo de igreja, você entendeu que a cura, que a libertação, que isso não é nada perto da presença de Deus, perto da salvação. Então você já subiu um degrau a mais. Você passou a ter experiências com o Espírito Santo. Começou uma experiência com Deus, subiu de degrau Jesus, foi para o terceiro degrau Espírito Santo. Então você começou a se interessar pelo novo nascimento, você começou a se converter de fato e de verdade, você foi abandonando as coisas erradas, você recebeu a presença de Deus, teve um encontro com o Senhor Jesus. Então você começou a ter experiências mais fortes com Deus e Espírito Santo. Então a queda de Eutico do terceiro andar representa uma queda de padrão espiritual. É aquela pessoa que teve experiências com Deus, chegou aqui, mas acabou relaxando na sua fé, acabou dormindo espiritualmente, e nesse sono o que aconteceu? Desceu de nível. Desceu de nível. E chega a ponto de chegar a quase uma morte espiritual. A pior coisa que tem dentro da igreja é quando você olha para alguém que perdeu o brilho. Alguém que já foi cheio do Espírito Santo, mas aquela luz se foi, aquela presença acabou. Aquele obreiro que foi tanto usado por Deus e você vê ele apagado. Aquele pastor que foi cheio do Espírito Santo e você vê ele apagado. Características de uma morte espiritual. Mas a morte não foi de uma hora para outra, ela veio aos pouquinhos. Ele foi vencido pelo tempo. Volta ao início da mensagem. Um dos piores inimigos nossos é o quê? O tempo. Não é nem o diabo e nada, é o tempo. Porque Satanás trabalha com o tempo. E ele não tem pressa para derrubar ninguém. Ele não tem pressa para esfriar ninguém. Ele não tem pressa para armar cilada para ninguém. Ele tem todo o tempo do mundo. Desde a criação até agora ele vem esperando. Então é minha responsabilidade me manter acordado.
É minha responsabilidade me manter avivado, renovado, e é o que a gente vai fazer aqui agora. Para que nós buscamos o Espírito Santo? Para que ele entre, desperte dentro de você essa sede pelas coisas aqui de dentro e não pelas coisas lá de fora. Para que você comece a ter experiências gloriosas com Deus e nunca mais pare de ter essas experiências maravilhosas com Ele. Amém, gente? Graças a Deus que Paulo ainda desceu lá do lado de fora e fez o quê? Abraçou o camarada, ressuscitou ele e depois voltou para a igreja, voltou para o culto. Ou seja, resolveu o problema, mas não deixou de fazer o que tinha que fazer. Assim tem que ser a nossa vida. Surgiu um problema no seu caminho, resolva o problema, mas não tire os seus olhos do cenáculo, do lado de dentro. Surgiu uma tempestadezinha no seu caminho, não tem problema, vai surgir para você, para mim e para todo mundo. Resolva a tempestade, mas nunca tirando os olhos de dentro do cenáculo. Faz igual o Paulo, vai lá, ressuscita o que tem que ressuscitar, resolve o que tem que resolver, mas sempre com os olhos do lado de dentro. Isso não pode ser um empecilho para a sua caminhada. Enfrentou uma luta no casamento, vai vencer essa luta, mas não deixe isso atrapalhar a sua fé ou diminuir o seu nível com Deus. Nunca. Perdeu alguém que você amava de repente, e todos nós sentimos saudade, mas não deixe isso ser um empecilho na sua caminhada com Deus. Continue olhando para o cenáculo. Amém, gente? E venha o que vier, nunca tire os seus olhos aqui de dentro. O atrativo aqui é maior do que qualquer atrativo lá fora, e o atrativo aqui é eterno, o atrativo lá de fora é passageiro. Tudo lá fora passa, o que você recebe aqui é para a eternidade. Amém, gente? Eu quero orar, eu quero buscar o Espírito Santo junto com você. E quero pedir que Deus venha encher você da presença dEle, venha renová-lo. Se tinha alguém espiritualmente adormecido, que venha despertar hoje. Se tinha alguém já morto, que venha ressuscitar hoje em nome de Jesus, e que Ele reavive o dom de Deus que há dentro de você.